interagir com esse grupo, privilégio estar aqui. Eu penso que seja a terceira, quarta vez que eu estou interagindo com grupos, ministérios da Central, e mais uma vez agradeço e louvo a Deus pela oportunidade. Tenho um contato de alguns anos já com o pastor Tiago por conta de um treinamento que inicialmente eu ministrava junto ao Instituto de Liderança Haggai, e ali nós nos conhecemos e passamos a desenvolver essa amizade que vem frutificando até hoje. Agradeço a vida dele e peço que estejamos em oração pelos desafios que ele tem à frente como pastor dessa igreja e na sua vida, no seu cuidado pessoal também. Muito bem. Hoje nós vamos falar então sobre Filipenses, na sequência que tem sido já dada por outras lideranças. E hoje nós chegamos ao capítulo 2, especificamente trataremos aí e abordaremos o trecho que está entre os versículos 19 e 30. E eu gostaria de ambientar com vocês a perspectiva que eu quero partilhar com quem nos ouve, quem nos escuta e quem vai rever essa mensagem depois no YouTube, dando uma conotação a partir da cultura pop. E eu explico por quê. Eu penso que, tanto nesse trecho, quanto em outras importantes passagens em que o apóstolo Paulo ministra às igrejas, ele faz pensar sobre uma ideia importante, que é a ideia de a quem eu imito, a quem eu tenho como referência, a quem eu sigo e tenho deste alguém modelo para a minha conduta e a minha vida, tanto no âmbito particular, quanto no âmbito familiar, quanto no seu âmbito comunitário. E nesse sentido, dentro dessa ideia de imitadores de Cristo, eu relembro um conceito que passei a ter contato dentro da pesquisa acadêmica, onde fazia correlações entre aspectos do religioso, aspectos do sagrado e cultura pop. Cheguei, então, a um conceito conhecido por boa parte de vocês que nos ouvem, que é a ideia de cosplay. Então, um movimento que surge para ter vínculo aumentado com as suas referências e as suas referências especificamente no âmbito de super-heróis, no âmbito de tanto no cinema, quanto em séries, quanto em quadrinhos, gibis, as HQs. E nesse sentido, a ideia do cosplay parece que tem uma grande aderência ao que vai nos trazer o texto de Filipenses, por ocasião desse trecho que nós vamos analisar, porque ele fala sobre essa ideia de eu ter em alguém uma referência e para com este alguém buscar uma maior similaridade, buscar assim ser muito parecido com este alguém. Nesse sentido, então, eu penso que a ideia do cosplay, a ideia dessa vinculação em alto nível que se dá através desse movimento, ele nos fala e fala à juventude, e uma juventude bastante estendida, que de repente vai alcançar aí dos 17 aos 30 e muitos anos, né? Aos 40 e muitos anos também, porque é um tipo de movimento que é bastante abrangente, ele não é excludente, pelo contrário, ele parece ser bastante inclusivo nesse sentido. Meu primeiro contato, então, foi nesse âmbito acadêmico. Tive a chance de participar da primeira Comic Con Experience em São Paulo. Hoje, talvez, seja uma das maiores conferências de cultura pop do mundo, certamente da América Latina. Eu quero arriscar que seja a maior de todas. Participei, se eu não me engano, então, foi na primeira edição de 2015, e foi uma experiência muito, muito gratificante, porque pude perceber em loco pessoas fazendo o seu exercício no que se refere à ideia de cosplay. São diversas atividades, diversos movimentos, diversas interações, mas esse movimento chama muita atenção porque existe dentro do movimento um desejo de
provar que a pessoa está se vinculando ao máximo com o seu personagem de referência, seja ele qual for. Nesse sentido, então, passei a aumentar interesse pela pesquisa e buscar correlações entre o sagrado e expressões da cultura pop, do cotidiano. Quem tiver maior interesse, quiser conhecer, pode visitar em momento oportuno. Meu canal no Facebook chama-se Missiva Online. Ali eu busco falar com diversos especialistas e buscar, então, essas relações, essas correlações entre o sagrado e o cotidiano. Então, fica o convite também nesse sentido. Posso deixar nos comentários depois o link para quem tiver interesse e, em momento oportuno, fazer essa pesquisa e também deixar, né, os seus comentários lá e demonstrar seu interesse. Mas, enfim, vamos partir de algumas lembranças aqui importantes ao movimento cosplay. A gente percebe nele vínculos muito fortes. Para quem nunca ouviu falar no termo, eu vou trazer assim a grosso modo, são pessoas então que vão procurar eu estou sendo bastante grosseiro agora nessa fala, tá? Se fantasiar, o termo fantasiar-se é quase que ofensivo dentro do movimento cosplay, tá? Porque não é fantasia, é realmente buscar uma similaridade com o personagem em questão. Então ele vai muito, muito além do vestir-se. Mas então, só para tentar ambientar para quem desconhece plenamente isso, a gente percebe no movimento cosplay um interesse pela fidelidade para com o personagem, um vínculo bastante aumentado. Então não é só o vestir-se, mas são os movimentos, os trejeitos. A gente pode ver um aspecto muito importante aqui, quase que litúrgico, falando para o nosso ambiente eclesiástico, dentro do nosso ambiente eclesiástico, tem quase que uma liturgia nisso, tem um rito nesse processo. Existe uma dedicação. Então, quando a gente começa a conhecer o movimento cosplay, a gente percebe que as pessoas gastam tempo, investem dinheiro para poder confeccionar algo que vão vestir e fazer com que o personagem esteja sendo introspectado. Ou seja, elas estão procurando imitar aquele personagem de uma maneira muito fidedigna. E existe, claro, então, um desejo de conhecer, um desejo de saber acerca daquele personagem, de entender aquele personagem, suas origens, o seu contexto e a sua ação. Então, entre nós aqui, não basta eu dizer assim, eu sou Batman, porque não é só uma declaração, é uma vivência, assim, o que o Batman faria no meu lugar diante de tal situação? E algumas pessoas, claro, levam isso muito a sério. Então, o movimento cosplay tem essa questão de interação num nível bastante aumentado com o seu personagem. Daí, então, vamos para o texto e, dada essa ambientação, quero fazer pensar algumas ideias. Já adianto que vou fazer aqui algumas releituras e peço permissão para fazer alguma licença poética na leitura do texto bíblico, né? Mas para a gente poder trazer para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e entender como se davam as relações, em especial nesse trecho aqui. Faço a leitura, então, de Filipenses, capítulo 2, versículos 19 a 30. Vou fazer a leitura aqui na Almeida Revista e Atualizada. Vou fazer a leitura, então, aqui a partir do meu xará, né? E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 19 do capítulo 2 de Filipenses. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Eu estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque o vistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente,
Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria e honrai sempre a homens como este, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Esse trecho da Palavra de Deus, sequência aos estudos que outras lideranças têm compartilhado com vocês, ele vai falar de algo que, para mim, é bastante pertinente nessa correlação de imitar alguém, ter alguém numa referência tal que desperte em mim o desejo de agir igual, ou me comportar igual, ou questionar como aquele outro faria se na minha situação estivesse. Nesse sentido, eu quero destacar, então, 3 coisas desse trecho, sempre fazendo alusão a essa ideia, essa chamada geral que Paulo não faz só aqui adiante no texto de Filipenses, que oportunamente vocês vão poder ver com quem vier a lhes trazer no capítulo 3, a ideia de esse chamamento que Paulo traz a todo cristão, a toda cristã, sejam imitadores de Cristo. Se forem meus imitadores, sejam meus imitadores na medida em que vocês percebem que eu sou imitador de Cristo, ou seja, ele tem bem claro e bem ciente a quem nós devemos imitar, a quem nós devemos ter como referência, a quem nós devemos ter como aquele que merece a nossa atenção, o nosso desprendimento, o nosso engajamento, tal qual lá no movimento cosplay a gente pode perceber. Pessoas gastam seu tempo, gastam seus talentos, gastam seus tesouros no intuito de se transformar cada vez mais próximos da sua referência. E aqui destaco, então, 3 itens que me saltam aos olhos nesse trecho de Filipenses. O primeiro deles, as conexões. Paulo, ele fala e faz referência a 2 companheiros de jornada, a 2 cooperadores, a 2 irmãos, a 2 parceiros, Timóteo e Epafrodito. Nesse sentido, nós podemos perceber que o trecho faz menção que nesse processo de imitar a Cristo, nós, na caminhada, vamos perceber a necessidade de nos conectarmos com essa máxima referência na nossa vida, Cristo, e nos conectarmos com aqueles que desejam da mesma maneira agir. E aqui me faz e me salta aos olhos como eu vou dizer, uma ressalva que está implícita, talvez velada no texto, mas muito importante nesse processo. Paulo, ele faz uma imensidão de referência aos companheiros. Ele não fica fazendo um processo de autoafirmação aqui. Ele faz uma imensidão de referências, se a gente for assim catalogar versículo por versículo, ele faz mais referência a Timóteo e Epafrodito do que a ele mesmo nesse trecho aqui. E ele o faz porque percebe nestes imitadores do Cristo. Então, aqui me salta aos olhos essa ideia de que há conexões que são genuínas. Há conexões que são genuínas. Lá no movimento cosplay, que eu estou usando como referencial para nós, e disse para vocês, é quase que ofensivo falar a ideia de fantasia. Mas por que é ofensivo usar a ideia de fantasia? Vamos trazer para nós aqui, de repente, boa parte da audiência é gaúcha, é a mesma coisa que tu chegar para um gaúcho, para uma gaúcha que esteja com a indumentária do seu estado, vamos dizer assim, que é considerada por lei até indumentária oficial, né? E chegar para dizer, mas que fantasia é essa que tu está usando? Eu me lembro que quando pastoreei em São Paulo, numa campanha missionária que teve, várias regiões do Brasil foram ali representadas, e eu me lembro que usei indumentária gaúcha ali para fazer referência ao Rio Grande do Sul, e alguém me perguntou assim, pastor, vocês andam assim fantasiados todo dia? Então, tal qual isso é ofensivo para quem tem nas tradições gaúchas, e especificamente nas suas indumentárias, no movimento cosplay, isso também é uma referência. Ou seja,
existe uma diferenciação daquilo que é falso e daquilo que é genuíno. E o que seria o genuíno? O genuíno é quando tem um esmero para me fazer parecido com a minha referência. E Paulo, ele faz menção a esses dois parceiros aqui de jornada, dizendo, esses dois aqui, eles se dedicam a se tornarem e a agirem, a se comportarem com aquele que deve ser a nossa referência, que é Cristo. Então, a primeira coisa que me faz e me salta aos olhos nesse texto aqui é a ideia que Paulo traz de conexões genuínas. Conexões genuínas com Cristo e conexões genuínas com aqueles que andam entre si desejando parecer mais com Cristo. A segunda coisa que me parece saltar aos olhos aqui nesse trecho é preocupações. Paulo não está fazendo turismo e não deseja que nem que Timóteo, nem que Epafrodito façam turismo junto a essa específica igreja. Ele tem preocupações latentes com as igrejas. E não é de se admirar que aqui também é bem provável que a gente consiga com facilidade perceber que algumas tensões haviam visitado essa igreja, como tantas outras. E Paulo deseja que haja o retorno, então, desses parceiros para que transforme, a certa altura o texto fala, transforme a tristeza em alegria, ou seja, algo ali poderia estar desorganizado. A presença deles traria alento a essas preocupações, que são preocupações genuínas. Então, primeira ponto que eu enalteço aqui nesse texto é, Paulo fala sobre conexões genuínas, conexão com Cristo e conexão com os seus parceiros de jornada genuínas, e fala agora em preocupações genuínas, ou seja, quero que tudo esteja bem aí, quero que tudo vá bem nesse espaço. E por último, me salta aos olhos, e aí encaminho a finalização da reflexão deste trecho específico, parece que Paulo tem o desejo que naquela igreja, naquela comunidade, haja alegria também genuína. Então, revisando, conexões genuínas com Cristo e com quem deseja se parecer com Cristo, preocupações genuínas, porque ele tem, não é uma relação interesseira, é uma relação de verdade, e por último, o desejo de que haja ali, então, alegria genuína, que eles possam novamente se alegrar nessa coisa de conexão ativa que deve ocorrer na comunidade de fé. Isso talvez devesse soar muito forte para nós agora, que estamos trabalhando de modo remoto, né? De modo online, e desejosas de poder interagir próximo, de poder retomar aquela comunhão que envolve o abraço, que envolve a presença física. Mas aqui nós percebemos uma relação que salva as grandes distâncias que nos separam no tempo e no contexto específico, mas é alguém falando, provavelmente da prisão aqui, né, numa situação de distanciamento, portanto, mas não deixando de encorajar a sua comunidade, não deixando de encorajar o seu interlocutor, trazendo então uma palavra de interesse para que haja alegria lá também. E quero imaginar que tanto esse ministério, a Central Jovem, quanto essa igreja, a Igreja Batista Central de Porto Alegre, deseja, mesmo nesse tempo de distanciamento, promover, através desse esforço desmedido, e eu digo isso com bastante clareza, assim, essa semana pude assessorar e atender um convite do pastor Tiago para atender um ministério da IBC em relação ao auxílio à população em situação de rua. Mesmo nesse momento de distanciamento, nós podemos nos articular para que haja alegria sendo distribuída entre as pessoas. Antes de começar aqui esse momento online, falava com o Endel previamente aqui, e vocês talvez não tenham noção assim dos preparativos, de todo o esforço que tem para que essa interação aqui possa acontecer de modo fluido, de modo dinâmico. Então, o desejo que alimentava o coração de Paulo naquela época, de que houvesse alegria no coração das comunidades que estão distantes, não é muito distinto e não deve ser distinto ao desejo de que as igrejas hoje, igrejas sérias, igrejas com interesse genuíno no bem-estar
igrejas que vão se lembrar daquilo que é base e que nos é descrito no livro de Atos, né? Aquelas pessoas que tinham as coisas em comum, onde as pessoas não passavam fome, onde, se eu sei que alguém ali está com algum problema, eu estou interessado genuinamente em estender a mão para aquela pessoa. Tudo isso parece que pode ser extraído desse trecho aqui e pode ser motivo de encorajamento para nós. Meu desejo é que nós possamos, tal qual Paulo fala aqui, a comunidade de Filipenses daquela época, possamos nós hoje revisitar esse texto e nos encorajar a fazer da mesma forma no nosso ambiente, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, com os nossos amigos e até mesmo, né, com desconhecidos pelo caminho. Tudo isso tem base bíblica, tudo isso tem interesse bíblico e tudo isso fala de um Deus que definitivamente deseja ser conhecido como um Deus que quer distribuir amor e esperança para todas as pessoas. Que você, que eu, que esse Ministério Central Jovem, que essa igreja, possam ser portadores dessa verdade e agentes dessa verdade também. Que a IBC, que o Ministério Central Jovem possa ser aquele que estimule conexões genuínas com Cristo, uns com os outros, que demonstre preocupações genuínas com as coisas de Cristo e uns com os outros, e que seja distribuidor dessa alegria genuína que só Deus pode entregar para cada um de nós. Que você, que eu, que você, Wendel, que está aqui no suporte, que quem nos assiste, possa ter esse desejo ardente no coração, esse desejo que movimenta manifestações como o movimento cosplay, né? De olhar na sua referência lá, no seu super-herói, no seu personagem e querer ser o mais parecido possível com ele. Que nós, tendo em Cristo essa referência, possamos querer e desejar e se esforçar para ter nele a pessoa com quem nós queremos ser mais e mais parecidos e parecidas. Que Deus te abençoe, que na sequência agora do culto, né, o Wendel volta agora para dirigir o restante do culto, que você possa conversar nos grupos agora que vão ser articulados, os pequenos grupos durante a semana com a tua família, com teus amigos, de modo a que a gente possa definitivamente dividir o amor de Deus por todas as pessoas e trazer alegria onde há tristeza, como Paulo encoraja aqui nesse texto. Wendel, muito obrigado pelo teu esforço, pelo teu empenho. Obrigado a Andressa Almeida também, que intermediou esse processo. Muito obrigado, pastor Tiago, pela condução da igreja e pelo convite para poder estar aqui com vocês nessa oportunidade. Privilégio para mim poder partilhar com vocês essa reflexão e animado aqui em poder ver Deus agindo através desse ministério dessa igreja. Que Deus abençoe grandemente.